Boa noite. Hoje, meu nome é Nelson Pinto Jacoldi. Eu venho realizando uma série de vídeos sobre um plano que existe em relação à Terra, para a Terra, em relação à Terra com os planetas das constelações mais próximas aqui do entorno. E então eu dei o nome de Refúgio das Almas. Um abrigo, existe esse nome também, Abrigo das Almas. Esse Abrigo das Almas, ele é uma forma transitória. Por exemplo, nós estamos construindo um abrigo para almas na Terra. Isso se evidencia nas construções das cidades, na infraestrutura, o bem-estar causado pelas infraestruturas das cidades, como cidades limpas, né? E a evolução deste processo no Brasil e no mundo inteiro é evidente, mas nós estamos criando abrigos, estamos abrigando pessoas e elas estão ficando mais confortáveis, mais seguras, e justamente devido à proteção social. Isto ocorre principalmente por termos um Estado democrático. Temos Estados democráticos na maioria dos países da Terra. E eu vou falar de alguns aspectos a respeito. Nós falamos que isso está em andamento, que as pessoas morrem na Terra e aí vão para outros planetas ou para o futuro da Terra e possivelmente alguns para o passado da Terra, mas números muito pequenos. Falei também que nesse processo de transferência das vidas no pós-morte para outros planetas, que eu não gosto muito do termo reencarnação, seria uma transposição, né? Você sai de uma posição para outra, você sai de um corpo e vai para outro. Você sai de um planeta e vai para outro, sai de um período da Terra e entra em outro, no futuro. E, bem, possivelmente a maior parte das pessoas, elas passaram por várias vidas na Terra. Eu quero dizer que se trata de um estudo científico, que ele vai se aparecendo as respostas na medida que você se move em busca dessas coisas. Então, disse também que eu tenho um chip, né, no meu crânio espiritual, que foi colocado em função de eu estar querendo evoluir a Terra, e isso foi em 2008. Infelizmente, essas experiências que fazem, elas são aleatórias. Em geral, as pessoas que passam por isso, nós temos forças dentro da Terra para impedir a evolução. Essas forças, elas procuram impedir porque algumas posições técnicas eu vou colocar aqui rapidamente. O universo é todo habitado. Todas as galáxias têm vida humana racional, em planetas com água, mas a química, inclusive da água é diferente da Terra. Por exemplo, pode não ser o oxigênio, pode ser um outro elemento que é utilizado, que tem a mesma função do oxigênio, fazer a pessoa respirar, ter essa função biológica, né, de trazer a vida à existência. Bem, vamos aos fatos.
as pessoas morrem e vão para esses outros planetas. Então, eu disse que as prisões estão ligadas a civilizações muito antigas, que não querem concorrência em ocupação de planetas. Quanto mais planetas conseguirem acessar, ter naves espaciais ou instrumentos que os levem para esses planetas, mais perigosa fica a situação para dominantes. É como na própria Terra nós temos o poder que impede a evolução de países que são mais vulneráveis e que ficaram reféns dos que têm o poder e a riqueza. No universo não funciona diferente, só que lá o fator, fora da Terra, o fator, lá não, né? Porque nós estamos dentro, o fator é o tempo, né? Você tem aí civilizações de bilhões de anos, então, que foram migrando de planetas, os planetas foram acabando, estrelas apagando e eles foram mudando, e aí esses dominam, certamente. Não há como você pensar diferente, porque é o que acontece na Terra, ocorre no universo. Bem, vamos falar então do abrigo. Falei aí porque essas pessoas que lutam para impedir a evolução, elas são dominadas por essas forças. Então, elas trabalham para essas forças, ao mesmo tempo que tem elas têm duas funções, vou dizer, eu me perdi aí na palavra. Elas têm duas funções. Uma, tentar evoluir a Terra, ou os países onde elas se encontram, ou então, e ao mesmo tempo impedir uma evolução mais séria na Terra. E são pessoas da própria Terra que lutam, que fazem esse trabalho, trabalham para essas forças ocultas. Bem, isso é sério, mas a Terra sempre foi assim. Existem os países dominantes e outros dominados. Isso vem numa escala, naturalmente, cósmica. A dedução é esta. Então, agora vamos tratar do seguinte: abrigo, nós estamos construindo e as pessoas têm bilhões de pessoas abrigadas, que não são abrigos adequados ainda, mas são abrigos. Refúgios já é quando a Terra toda consegue estar abrigada e você desenvolve uma rede de benefícios sociais em que coloca todos tomando parte da riqueza do planeta, assim, no nível de pequenos milionários, entendeu? A classe média daí para cima. Então, se você não é milionário, você é rico, tem algumas centenas de milhares de reais, por exemplo, no Brasil. Isso num padrão inicial, num padrão já andando, né, para uma posição melhor na distribuição das riquezas. E com a manutenção do contrato social, ou seja, empresas e o povo no poder. O povo, os empresários são o povo, mas eles são a minoria. Então, você parte da intencional causa de libertação e de cura das almas, de proteção, por meio do argumento do voto. Então você mantém um compromisso que é por meio do capitalismo, e essas empresas precisam ter uma iniciação na participação deste processo na Terra de geração de trabalho e de melhoria das condições sociais dos povos por meio dos governos, que são
é a peça fundamental na estratégia democrática da revolução democrática, que a revolução democrática é um processo revolucionário em andamento. As forças contrárias de esquerda e de direita, principalmente nesse momento são as de direita, as de esquerda já tiveram erros históricos catastróficos, né, que macularam a imagem do que aquilo que a interpretação daquilo que Deus, aquilo que as pessoas colocam como um ser superior que desejaria a igualdade para as pessoas. E na verdade, a democracia é socialista. Ela é uma social-democracia. Você tem escolas públicas, você tem hospitais em todos os países do mundo, então, onde existem democracias, e os outros copiaram o mesmo caminho, porque sabiam que não teriam como eles se darem bem na história se não houvesse educação pública, e fizeram o mesmo. Bem, mas vamos seguindo num aspecto político e ao mesmo tempo de abrigo. Os empresários, eles tirando o capital, eles estão fazendo produtos e entregando em pontos de entrega. Aí, essa distribuição ainda não ocorre de uma maneira que traga satisfação generalizada, porque você ainda não tem os mecanismos de ajuste de ganhos, né? de ganhos, que na verdade os ganhos eles são gerais, né? O povo ganha, os empresários ganham cada vez mais. Então essa é a métrica e a verdade aparente e é a própria realidade que diz e mostra que isso é real, é real. Isso é uma realidade, isso é verdade, é um fundamento da democracia e nesse contrato social em que o capital vai se agigantando na medida que existe mais ganho para as pessoas. Se não houver, encolhe. Bem, então, imagina nós evoluindo 100 anos, 200, 300 anos, aí não tem mais pobre, não tem mais guerra, não tem mais crime, porque as pessoas vão estar ganhando, vamos dizer, no Brasil, em 100 anos, vou colocar em 100 anos, estejam ganhando aí, o salário mínimo seja o equivalente hoje aos 10, 12 mil, todos. Então daí você terá produtos de qualidade, as pessoas não vão usar isso somente para comprar produtos, as pessoas vão viajar, você vai ter um sistema de turismo abrangente, né, que vai levar recursos que estarão correndo por todas as partes do planeta e acordos para pessoas trabalharem em outros países, de modo a que haja uma integração humana no meio empresarial, né? Isso é absolutamente magnífico, você pensar na evolução da Terra, é algo extraordinário que mexe com os sentidos e traz sofrimento, o sofrimento da espera, da angústia, né? Porque o caos ainda impera no Brasil, com crimes e com desigualdade na América Latina, mas para o Brasil eu tenho visto com bons olhos, se nós conseguirmos manter partidos que pensem no social, e aí nós teríamos o fim da pobreza e da desigualdade já na metade da segunda metade do século XXI. Então aí nós estaremos no fim já desse processo de pobreza, mas é necessário a reindustrialização, investir em tecnologia, e isso é um processo que está em andamento também. Bem, aí as pessoas vão morrer e vão para outros planetas, nascer lá evoluindo. 100 anos, 200, 300, 500, 1000 anos, 2000 anos de evolução
com democracia. Imagina, né, as pessoas com conhecimentos técnicos e assim você ter essa capacidade de despertar em outros planetas. E você vê, eu falei que é para isso mesmo, de despertarmos nessa multidão de planetas para onde estivermos indo. E aqui nós tivemos vários despertamentos. A Revolução Francesa passou por um processo de despertamento da humanidade. Os gregos tiveram um grande despertamento de ciência, porque eles foram para o lado da liberdade realmente. E pegaram conhecimentos, né, porque o conhecimento foi se expandindo pela Arábia, né, pelo Egito, norte da África. E você sabe que hoje a história mostra que a China teve muito mais tecnologia do que os países ocidentais no passado mais remoto. Bem, então, imagina, 1000 anos de evolução, 2000, as pessoas indo e despertando nesses planetas. É necessário despertar. E aí a gente coloca um paralelo aí, porque os gregos, o período histórico que antecede a Revolução Francesa e a Revolução da independência dos Estados Unidos e o padrão de uma semidemocracia inicial que depois veio se desenvolver como democracia. A francesa é mais robusta, tem muito mais material e consistência, que aliás foi o material que serviu, né, para fazer a Revolução Democrática nos Estados Unidos também. E aí, dentro desse histórico todo, nós tivemos alguns despertamentos assim pontuais em várias épocas, que foram os filósofos apontando caminhos, alguns com equívocos diversos, mas que vieram. E tivemos um despertar da juventude e de filósofos durante os anos 60, 70, do pós-guerra, que foi a ânsia de escapar da uma coisa terrível que invadiu a Terra. Foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi uma catástrofe humana imensa, né? Então, esse choque trouxe um despertar, porque os países eram democráticos. Se não fossem, isso seria abafado. Então, a juventude toda da minha época, dos anos 70, final dos anos 60, foi a parte mais forte nos anos 60, 70, e depois adentrou os anos 80, e vem reduzindo o impacto, mas continua a parte de meio ambiente, tudo isto avançando, porque foi a juventude que lutou pelo meio ambiente também. Esse despertamento que ocorreu nessas fases vai ocorrer nesses planetas, por meio das pessoas que forem daqui da Terra, porque nós tivemos esses despertamentos. Então, este é o grande lance. Imagina, né, aí toda a nossa Via Láctea se tornar refúgio para as almas. Primeiro, um abrigo, né, vai abrigando cada vez maiores contingentes de população até chegar. Então esse é o plano que está gravado nos elementos para a Terra, para os habitantes da Terra. Eu venho fazendo vídeo e hoje eu estou dando aí novamente um novo retoque, que é a mesma história, e colocando fatos históricos relativos a esse despertar. Então, nós tivemos um exercício que é o despertar. Você faz o exercício, olha, eu quero um nível de despertamento, ainda que seja 1, 2%, 3%, para você despertar a tua consciência prática.
E aí, eu quero explicar uma coisa, não pode ser extrema-direita, você vai ter que vir para o centro. Você também, de extrema-esquerda, você tem que abandonar a mística da esquerda que encruou na sociedade e que traz uma resistência enorme para grande parte do povo, dos países, essa mística da esquerda que, por um lado, ela não descortina a verdade histórica de modo a falar, olha, houve um erro no processo. Bem, você vê o Mikhail Gorbachev, né, com a perestroika, ele não podia ter colocado o voto para todo o povo, mantendo o Estado socialista? Poderia, né? Mas por que ele não fez? Primeiro, as pessoas têm uma visão um pouco meio rasa, né? Eu li um livro, 2 livros sobre isso, e além de reportagens, né? Documentários. E aí você vai abrindo o teu horizonte e consegue ver. E a União Soviética, ele tinha uma fábrica da Lada, que é de automóveis, e existiam as pessoas que compravam os carros, entendeu? Dentro da União Soviética. Alguns faziam faculdades e tinham privilégios. E a divisão dos recursos, ela não é a mesma coisa no capitalismo, com enorme desigualdade, né? Mas agrupava uma maioria ganhando pouco. Vamos dizer, do campo ganhava um pouco menos, na cidade, devido às necessidades, ganhava um pouquinho mais, e aí você ia por níveis. Um dos livros que eu li foi Os Chefes da União Soviética, esse processo todo. Então você vê que quando houve a perestroika e acabou a União Soviética, e eles acabaram com o Estado, o socialismo, a ditadura do proletariado, né? Que era um Estado que pertencia aos ditadores. E aí, essa é a verdade, né? Mas isso, hoje, é isso que eu digo, é que você tem que tirar a mística para a mente abrir. A mística tem que sair da parte religiosa, de todas as coisas. A primeira coisa que me foi dita é se eu abriria mão de tudo. Eu abri lá em 2018. E aí eu fui ver que existia vida nos outros planetas. E aí isso foi vindo e o plano, chegou esse plano para a Terra e para a Via Láctea. Bem, eu abri mão, falaram, você abre mão de tudo, até Jesus. Eu falei, claro, porque se ele estivesse errado, eu poderia voltar atrás, né? Abrir mão de tudo. Claro, você tem que abrir. E aí, abrindo mão de tudo, você tem direito ao conhecimento. Se não abrir, bloqueia. Então, a mística do socialismo tem que sair. Esse ranço tem que sair. Agora, o ranço da extrema direita é o que está afligindo os países democráticos pelo mundo inteiro. Os verdadeiros democratas não foram atacados por isso. Os verdadeiros democratas não têm o ranço da extrema esquerda, de defender ainda essa ideia que foi um equívoco que você poderia ter. E o próprio livro que eu li mostra que aquele regime até Stalin sair foi o que impedia. E eles queriam migrar para fazer um Estado socialista de fato, que pertencesse ao povo. Mas eles não tinham força para isto. E acabou que Mikhail Gorbachev podia ter feito isto e não fez. Ele estava já abrindo
as portas para as pessoas que dominaram o meio empresarial da União Soviética ficarem com as empresas. E ele fez isso. E o que se pretende hoje, em qualquer extrema, né, porque a extrema esquerda é isso de querer manter esse troço enraizado nas pessoas, para no final acabar numa ditadura de esquerda novamente. É essa a promessa da extrema esquerda. E a direita é acabar em ditaduras também de capital dos empresários. Isso que é a verdade. As pessoas que estão aí lutando por isto, o povo que não tem dinheiro está lutando para que alguns dominadores do futuro sejam o dono da vida delas por meio das leis. Esse é que é o problema que está envolvido aí nessa questão. Aí, se isso ocorre, não existe mais chance. Você, no máximo, vai ter abrigo das almas. E você não vai ter refúgio, porque refúgio é inabalável, ele é uma fortaleza. E aí você fica todos abrigados por meio das leis e de um regime de social-democracia autêntica na maioria dos países aqui da Terra. Então, essa é a verdade. Vocês precisam abrir a mão da questão dessa mística do socialismo ou do comunismo que está enraizado. E como eu digo às pessoas de extrema direita, vocês estão causando dores sufocantes nesses dias aqui no Brasil e estão fazendo isto pelo mundo. As pessoas ficam confusas, ficam doentias. É claro que a Lava Jato trouxe uma doença, foi como uma doença, uma dor profunda que nós sentimos. Mas você olhar para isto e utilizar esse instrumento para trazer ditaduras de extrema direita, para retirar do povo o poder, isso é tão claro que estão fazendo. E aí eu quero dizer para vocês que estão fazendo isso, quando você morre e vai para os planetas, existem vários, vamos dizer assim, você coloca a Terra numa posição mais avançada, um pouco mais avançada, um pouco mais avançada, um pouco mais atrasado e um pouco mais atrasado. Se você tem regimes ditatoriais na maior parte dos países, cada vez mais à esquerda, são prisões das almas. E cada vez mais nessa direção que eu falei, não vou dizer que é esquerda ou direita, senão podem interpretar errado, como sempre interpretam. Então, mas ao contrário, se você coloca o povo no poder, é o centro, o caminho seguro é o de centro. Não é nem de extrema esquerda, nem de extrema direita. Extrema esquerda, se quiser ditaduras, vão para lugares onde vão ser ditaduras. Extrema direita, a mesma coisa. E aí as pessoas vão nascer ali presas, prisões das almas, como nós ainda temos, né? A Terra é um planeta prisão ainda. E nesse aspecto de opressão pela fome, pela carência, pela falta de perspectiva de desenvolvimento dos países, e esse mecanismo está sendo destravado para nós avançarmos e acabarmos com a fome, a miséria e a pobreza. E aí nos tornarmos no futuro um refúgio das almas. Quem nascer aqui está agraciado. A terra estará linda, todos os rios limpos, águas limpas, o ar muito melhorado, muito melhor do que está agora. Daqui uns 200 anos, não havendo problema climático muito forte, nós estaremos com ar muito puro, irá se dissolvendo. E existem empresas que estão retirando CO2 da atmosfera, né? E aí para armazenar em locais no subsolo e locais onde os minérios sejam porosos, porque aí entra
e fica serve como para utilização depois, né? Então, é isto. Nós precisamos pedir um pouco mais de consciência e ficar falando, eu estou satisfeito com um monte de coisas que eu tenho, eu estou satisfeito. Digam isso, eu estou satisfeito com várias coisas, a luz, a água. É claro, não vamos falar da insatisfação. No momento de exercício é só a satisfação do corpo. Estamos satisfeitos todos com todas as coisinhas que nós temos, e são os empresários que fazem e entregam no ponto de entrega. E essa entrega nós retiramos no ponto de entrega. E retirando o dinheiro, o mecanismo, para que estejamos com as almas limpas, puras, colocando esse mecanismo como algo transitório e que está sendo utilizado de uma forma que tende a melhorar se praticarmos isto. Uma outra coisa, eu falei aí da evolução e pedir para que todos possam participar disso no sistema planetário, todos os faraós do Egito, todos os imperadores romanos, os imperadores da Babilônia, dos assírios, caldeus, né? E da Idade Média de todos, e recentemente de Hitler, Stalin, Mussolini, e todos esses que continuaram, e eles também vão estar nascendo e indo, não tem como não nascer. Morreu, vai nascer em algum lugar. Só que o processo, é um acúmulo de vidas, né? Você vai estar recebendo num outro planeta as informações genéticas do teu pai e da tua mãe numa quantidade que passa para você, e aí esse filho que nasceu ali, ele nasceria desse pai como se fosse pela primeira vez. Aí a reencarnação é um processo que você coloca alguém para entrar nesse corpo e seguir o seu processo junto. Então, ao despertar ali no meio do processo, nós vamos para planetas, eu quero dizer que a maioria de nós, em que já existe tecnologia, e esse é um aspecto que exige muito estudo, mas existem planetas hoje que você vai chegar no universo, aqui por perto, e eles estão destruídos, né? E aí eles estão no reinício, muitos. Só que isso ocorreu e eles já estavam no futuro, então nós vamos para esses planetas no futuro, e não, isso é multidimensional e funciona no multidimensional o transporte das almas. Nós não vamos, esse ponto que você está olhando, no momento ainda não alguns vão, ali já é passado, na hora que você olha, porque quando nós formos já está modificado. E aí, de qualquer forma, nós vamos para esses também. Mas quais irão para esses e para os outros, para ficarem protegidos e nós não vermos? A maioria, né? Então, esse é uma das coisas que você analisa e tem que ter o critério da pesquisa posterior, da abertura da mente, por isso a consciência em relação a isto. E aí vamos avançando. E essas informações vão aparecendo e nós estamos indo para esses planetas. Eu quero dizer que as pessoas que estiverem lutando contra isto, por exemplo, elas têm que se posicionar, porque elas vão para lugares onde serão ditaduras, estão indo contra o processo de evolução da Terra. Elas não estarão sendo beneficiadas por isto, isso é uma escolha. Eu quero dizer que tudo na parte de energia é uma escolha, né? Vamos entrar em planetas. Alguns que estão em sistemas ditatoriais muito rígidos vão
ser modificado, porque nós tínhamos ditaduras na Terra toda, né? Os reis eram ditadores, e alguns terríveis, e eles passaram, porque houve o despertar. Então nós vamos despertar nesses planetas. Isso aí eu tinha uma ideia de que nós iríamos para o futuro, e aí, num processo de retorno, nós entraríamos nesses planetas mais evoluídos, mas não é isso, nós vamos evoluir aqui, isso é mais prático e menos dolorido, né? Então, é isto. Mais uma vez, eu quero passar isso para vocês. Fiquem, desenvolvam. Por exemplo, nós precisamos de músicas que nos liberte dessa fase de músicas confusas e tenhamos músicas mais amáveis, mais de carinho, mais de conforto, de alegria. Precisamos criar a estética da humanidade. Então, os artistas, eles eu peço para o despertar dos artistas nesse aspecto. E vocês podem pedir também para que eles desenvolvam esse novo tipo de coisa. E eu creio que nós vamos conseguir, ao pedir isto, para que eles desenvolvam todas as artes, novelas, tudo, um despertamento para um tipo de vida que estejamos mais próximos uns dos outros, porque esse processo é de as pessoas mais próximas, as pessoas sem medo uma das outras, as pessoas confiando uma nas outras, até chegar ao ponto que confiaremos totalmente, ninguém mais provocará dano em ninguém. Isso para a Terra, eu acredito que na maioria, 200, 300 anos, né? Nós conseguiremos, que o processo é meio rápido, você vê das democracias, né? 200 e tantos anos, aí você coloca mais uns 300, aí você completa a obra e trabalhando bonito, e isso, eu quero dizer, não é religião, isso é um processo científico. E a oração, ela não deve ser baseada na religião. Eventualmente, você vai orar por outras coisas. Por isso aí você prenderia em cadeias. E prender em cadeias são ditaduras. Entendeu o que eu disse? Então, está aí para vocês integralmente a proposta. Um abraço, uma noite maravilhosa, uma sequência de dias em evolução, e todos os dias falam, eu quero meu corpo todo satisfeito, não quero deixar insatisfação nele, porque a insatisfação você vai ter um fiapinho, né? Você está lutando para seguir, então essa luta não pode gerar insatisfação, você tem que estar com o corpo satisfeito com o que tem hoje, e nós temos muito. Não é pouco não, é muito mesmo. E vamos ter muito mais no futuro, as gerações seguintes, se seguirmos. E estamos indo nessa direção. E de uma maneira que está acelerando. E precisamos acelerar. Então o querer bem para todos, em todo o universo. Em todos os universos onde existir vida, para que as pessoas consigam evoluir e sair desses estados intermediários ou muito atrasados em todos os lugares. Boa noite para vocês, um beijo, um abraço, até a próxima.